Não é novidade para ninguém que o Luiz Barsi, aos seus 87 anos e bilhões investidos na bolsa, não é um entusiasta dos fundos imobiliários, né? Ele já declarou publicamente que os fundos não dão um retorno interessante. E hoje, eu e você estamos aqui para desmistificar isso e botar um ponto final nessa história. Afinal, tem muita gente que defende o Barsi, tem muita gente que vai contra ele, mas no final das contas, ele realmente está certo? Para a gente começar com essa comparação, a gente precisa de dados. E nada melhor do que uma série histórica para a gente comparar os índices. Então eu peguei aqui o IDIV, que é basicamente o Ibov, né? É como se fosse o Ibovespa, só que ele considera os dividendos, né? Ele é focado em empresas pagadoras de dividendos, que é justamente essas empresas onde o Barsi mais investe. Então eu estou comparando o IDIV com o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e o CDI também, que é a nossa taxa de juros. Quando a gente olha num período um pouco mais curto, de 2 anos, que é o que a gente está olhando aqui, então o IDIV ele sai na frente, ele sai ganhando seguido do CDI, tá certo? Só que o interessante é que, ó, perceba, quando eu boto para 5 anos, né, um período um pouco mais longo, o cenário já muda um pouco. O CDI continua bem posicionado, seguindo do IDIV, e o IFIX dos fundos imobiliários está lá atrás. E quando a gente olha para 10 anos, aí sim a mágica realmente acontece, né? A gente vê que o CDI e o IFIX, eles praticamente têm a mesma rentabilidade ali, num período de tempo um pouco maior. E o IDIV, cara, ele simplesmente dispara. E até é interessante porque, bom, aqui eu tô usando a aba da Petrobras, mas se a gente olhasse o CDI, né, versus IDIV e IFIX, investindo R$1.000 há 10 anos atrás, e esse valor já considera o reinvestimento dos dividendos no longo desse tempo, a gente teria uma diferença de mais de R$2.000 do IDIV para o IFIX. Então, até aqui, tudo que o Barsi fala faz sentido. Quando a gente olha para os maiores bilionários, os grandes nomes aí do mercado, né? Eu trouxe até uma tabela aqui muito interessante. A gente pode ver que praticamente nenhum deles está atrelado ao setor imobiliário também. E vou te dizer, a gente pegar a lista dos top 10 ali, segmentos que formaram bilionários no mundo inteiro, até tem o setor imobiliário lá dentro. Só que ele é muito mais voltado para pessoas que atuam como incorporadora e não como a gente que vai ser cotista e receber o aluguel de um fundo imobiliário. Então essas pessoas compram o terreno, fazem o empreendimento e aí vendem. Eles assumem todo o risco da operação. É uma forma de negócio mais voltada realmente aí como sendo uma empresa do que um fundo, do que uma pessoa que tem casas de aluguel, por exemplo. Um dado muito interessante aí para você que está assistindo, segundo a Forbes, dos mais de 3.300 bilionários que a gente tem no mundo, exatamente nenhum deles, ficou sendo bilionário com aluguéis. Então, olhando por esse ponto, saindo do lugar que a gente está hoje, de uma pessoa que não tem patrimônio, para construir um patrimônio muito grande, isso é praticamente impossível. Mas por quê? Por que é tão difícil a gente virar bilionário investindo em aluguéis? Afinal, vai sair aquele dividendo lá todo mês, do fundo imobiliário, né? Ele pagou dividendo, eu compro outra cota, eu vou aumentando minha posição. Por que isso é tão difícil comparado a uma empresa? Eu vou te dizer, o teu maior inimigo não é o fundo imobiliário, não é o mercado, não é nada disso. Nem você mesmo. A gente vai fazer um estudo um pouco mais no final do vídeo, muito interessante. Mas o nosso principal problema é o tempo. Como o rendimento de um fundo imobiliário, né, ele é corrigido ali pela inflação, né, porque ele tem que repassar essa inflação no aluguel e cresce um pouquinho sobre isso também, em torno de 3 a 4%, o crescimento ele não é tão significativo, tão exponencial. E é claro que a gente pode ter um ou outro cisne negro aí no meio disso, que vai dar um boom e fazer o teu patrimônio estourar. Mas no geral, o crescimento não é tão grande, né? Ele é uma classe de ativo feita para o brasileiro, justamente focada na obtenção de renda. Então é aquela ideia que a gente falou no começo do vídeo. Eu compro uma cota e essa cota todo mês vai me pagar um aluguel. Ela realmente não consegue se exponencializar. Perceba que é uma coisa muito mais linear do que uma empresa, né? Poxa, eu tô recebendo R$1.000 de aluguel. Um exemplo aqui. Se eu quiser receber 2.000, eu tenho que fazer 2 casas. Eu tenho que fazer 2 prédios. Né? Eu tenho que investir o dobro. É quase que uma regra de 3. Quando eu olho para uma empresa, poxa, se eu conseguir otimizar essa operação, a minha produção estoura. Empresas de commodity, por exemplo, dependendo da cotação do dólar, uma Klabin vai ter um resultado melhor. Se ela comprar uma máquina, ela vai ter um resultado melhor. E além de tudo que a gente falou até agora, tem um ponto muito importante que contribui para isso, né? Que contribui para que você investindo em fundos imobiliários não tenha um crescimento exponencial na renda. Que é o seguinte, olha aqui na tela, vou fazer um esqueminha aqui na tela para exemplificar e ficar um pouco mais claro. Imagina que isso aqui é um prédio, tá certo? Um prédio do fundo imobiliário lá, beleza, comprei uma cota, né? E aí vai
o fundo conseguiu alugar esse prédio, alugou para o inquilino. Então aqui tá entrando o quê? Tá entrando dinheiro. Entrou dinheiro todo mês, o inquilino vai lá e ele paga o dinheiro pro fundo. Fechou? O fundo, por lei, tá certo? Semestralmente, ele é obrigado a distribuir 95% disso aqui que entrou. 95% do lucro do fundo imobiliário é distribuído. Ou seja, não sobra praticamente nada de caixa para ele reinvestir nele, comprar outros imóveis. Então o que ele vai ter que fazer? Vai ter que vender um prédio, vai ter que tomar uma dívida, emitir cotas, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas ele vai ter que tomar alguma ação para que ele consiga crescer. Se ele crescer, como eu falei, ele vai, poxa, eu consigo fazer um novo prédio, a minha renda vai aumentar, beleza? Quando eu olho para uma ação, eu vou desenhar aqui como se fosse uma empresa, tá certo? Então vamos supor que a empresa vendeu os seus produtos ali e também entrou dinheiro na empresa. Só que aqui já muda completamente o cenário da coisa. Por quê? A empresa, vamos supor que essa empresa aqui ela tem uma política de payout de 60%. O que isso significa? Que desse dinheiro que entrou, ela vai pagar ali todos os seus fornecedores, pagar os seus produtos, pagar os funcionários, ela vai pagar tudo que ela deve e lá na última linha da DRE vai sobrar o lucro líquido, que é o que interessa pra gente. Por quê? Se o payout dela é de 60% e entrou R$100, por exemplo, então desses R$100, R$60 vem pra gente, tá certo? E R$40 vai ficar na empresa. Se a gente fizesse o mesmo estudo com o fundo imobiliário, R$95 ia vir pra gente e R$5 ia ficar na empresa. Ué, Jonathan, mas isso não é mais interessante porque tá ficando mais dinheiro pra gente aqui no fundo imobiliário? Então, se eu investir no fundo imobiliário, eu vou ganhar mais dinheiro de volta, não é isso? Seguindo por essa lógica simplista do raciocínio, até faz sentido. Só que, mas a gente não pode esquecer que uma empresa, ela consegue pegar esses R$40 que ficaram no caixa dela, reinvestir nela mesmo, e aí no próximo ano ela te dá um rendimento muito maior. Fora que ela vai crescer, porque ela vai estar vendendo mais, ela vai estar produzindo mais, tá certo? Então a empresa, além dela poder ficar com mais dinheiro em caixa para reinvestir nela mesma, ela consegue se exponencializar muito mais por conta disso. E aí você vai me dizer, tá bom, Jonathan, entendi então que os fundos, eles não são feitos realmente para exponencializar que nem a empresa, e até por isso que você não vai ver um fundo imobiliário cair ou subir tanto que nem uma empresa na bolsa. E se você quiser exponencializar seu patrimônio, você tem que ir aí investir em empresas. Então o Barsi, ele tá certo. Porque aí vem a grande questão, né? E se a gente pegar 100% do que a gente recebe dos fundos imobiliários todo mês e reinvestir? Eu não vou gastar nada daquilo. E comparar isso com empresas pagadoras de dividendos. O que acontece? E aí, para isso, eu construí uma planilha aqui para validar esse estudo com você. Então, a gente vai considerar que a gente aportou inicialmente R$5.000, perfeito? E a gente vai comparar a empresa pagadora de dividendo com o fundo imobiliário. Como? Aqui a gente considerou uma inflaçãozinha projetada, eu botei uma inflação um pouquinho mais alta de 6%, para a gente considerar a inflação que ela é repassada no valor do aluguel do fundo imobiliário. E na empresa ela também é repassada, né? O dividend yield do FII considerei em torno de 8%, então a gente vai ter casos mais altos, mais baixos, mas para ser conservador, em torno de 8%. A taxa de reinvestimento do fundo imobiliário foi o que eu falei, então a gente vai considerar que está reinvestindo 100% do que recebeu. Isso nem todo mundo faz, mas como nós somos muito consistentes e muito focados no nosso objetivo, a gente está investindo 100% de tudo que a gente recebeu em fundos imobiliários. Para o crescimento da empresa ao ano, eu considerei em torno de 10%. Tá certo? Então, se a gente olhar aí é em torno disso que uma empresa vai crescer no ano. O dividend yield da ação, 6%. Então, o dividend yield mínimo, se você já olhou esse dividend yield e pensou no preço teto, foi justamente essa ideia, que é a formação do nosso preço teto. Então, 6% de yield. E o reinvestimento do dividendo da ação, eu não considerei 100%. Eu considerei somente 80%. E a gente vai brincar aqui com os valores para entender como é que funciona. Esse gráfico aqui do lado, ele representa exatamente essa simulação num período de 30 anos. Veja bem aqui, ó, 30 anos, tá certo? Então, a gente fez a continha ano a ano. E perceba, a linha verde é o patrimônio em ação e a linha laranjada, o patrimônio em fundos imobiliários. Mesmo eu investindo 80% somente do que as ações me pagam, todo ano ali, comprando novas cotas, comprando outras ações, ainda assim, né, eu tenho uma diferença significativa depois de um longo período aí de 30 anos, se comparado a investir em fundos imobiliários. Para você ter uma ideia, a diferença seria de quase R$60.000. Basicamente isso. Ah, Jonathan, então se eu investir 100% dos dois, né? Essa diferença, ela fica muito significativa? Vamos testar aqui. Perceba que eu troquei o 100% aqui. A nossa linha aqui do gráfico, ela já se distanciou bastante. E quando a gente olha lá embaixo, a diferença já é de mais de 170 mil. Então a gente não está nem considerando o reinvestimento mensal.
Eu peguei aquele valor lá de 5 mil e eu só tô reinvestindo o que caiu na nossa carteira que a ação ou o fundo pagou. E essa diferença, né, como eu falei, a gente olhou o gráfico do investidor 10, num período curto, a gente perde para CDI, a gente perde muitas vezes por IFIX, tá certo? Só que quanto mais esse prazo se alonga, mais as ações se tornam interessantes. Só que não é uma coisa que a gente vai ver resultado aí em 5 anos, tá certo? Falando ali no mínimo de 10 anos, né? E o Barsi mesmo fala aí de 7 a 8 anos para a gente começar a ver aquele valor que a gente aportou sendo restituído pelos dividendos das ações. Aí a gente começar a sentir esse efeito da bola de neve. E isso acontece muito porque as ações são penalizadas aí com marcação a mercado, etc, etc. Então no curto prazo, realmente as ações geralmente vão estar perdendo. Para você ter ideia, aqui, para finalizar essa parte com a nossa simulação. Para você ter ideia, se a gente investisse somente 60% do que as ações pagam, frente a investir 100% do que os fundos imobiliários pagam, a gente teria aí uma rentabilidade maior nos fundos imobiliários. Fora que é que a gente pode ter aqui ainda aqui no meio, gente, uma ação que ela estourou, né, um Banco do Brasil da vida que subiu, que a cotação estourou e puxa toda a carteira para cima. Aqui a gente está considerando, né, olhando o índice inteiro, uma referência média. Mas você na sua carteira vai ter 10, 12 empresas. E uma empresa pode explodir para cima, beleza? E puxar toda a tua rentabilidade junto, tá certo? E justamente por isso a importância da gente escolher boas empresas que façam sentido pra gente. Então, pra gente fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, faz sentido ou não investir em FIIs? Né? Depois de tudo isso que eu mostrei aqui, de todos os dados que a gente viu. E bom, se os FIIs não fossem bons, eles não existissem. Né? E um fundo imobiliário, ele não pode, né? Se a gente for pensar de uma forma até um pouco mais lógica, olhando para a economia, não faz nem sentido ele rentabilizar mais do que uma empresa, porque senão não teria empresa. Fecha a empresa e compra imóvel, não é isso? Só que aí eu não tenho produtos e aí todo mundo para, simplesmente tudo para. Então, as empresas, elas têm sempre que gerar mais, elas têm sempre que dar um retorno maior e mais significativo do que o fundo imobiliário. Afinal, o aluguel do fundo vem da margem da empresa, então a empresa tem que ter uma margem maior para pagar o galpão para você receber o aluguel. Então, a gente tem que sempre pensar dessa forma lógica. O fundo imobiliário, ele é bom? É bom para quem já tem um patrimônio significativo ou até quando a gente está começando a investir, quer ter uma renda a mais ali entrando na carteira para dar um up, né, no começo do investimento. Poxa, não tenho nada investido, vou começar com pouco. Aqui no canal, a gente tem a nossa carteira do canal que investe R$300 por mês. É um valor pequeno. O que eu faço para dar um up nisso, para me ajudar a ganhar um pouco mais de tração e fazer essa bola de neve começar a girar um pouquinho mais rápido? Comprar algumas cotinhas de FIIs. A gente tem fundos imobiliários aqui na carteira do canal que servem justamente para isso. São bons fundos imobiliários? São. Considero que eles possam crescer? Considero. É uma possibilidade, mas o foco principal é renda. Para crescimento, para exponencializar, tanto em valorização de cota quanto em dividendos, a gente tem ações. Então a gente tem que sair desse vídeo aqui com isso na cabeça, tá certo? Eu quero exponencializar patrimônio, né? Eu quero comprar algo hoje que vai ter uma curva de valorização muito grande, mas vai demorar muito tempo. É uma ação, é uma empresa, né? Eu vou fazer parte daquele negócio. É por isso tanto que o Bart fala disso, fazer parte do negócio. Não é na primeira queda que a gente vai se desfazer de tudo. E se você quiser focar muito mais em renda, né? Pô, eu tenho um valor significativo para aportar todo mês, 2, 3 mil, 10 mil que seja, ou até R$1.000. Eu quero ir comprando fundos imobiliários. Tu vai conseguir crescer a tua renda porque tá se reinvestindo todo mês. Só que com ações, ao longo de muito tempo, isso vai se exponencializar muito mais. Fechou? Pro vídeo de hoje é isso. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Compartilha para que mais pessoas acompanhem nosso canal. Ativa o sininho para receber notificações dos novos vídeos. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, porque ficou muito bacana. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.